O Spring Boot 4 está prestes a ser lançado ainda este ano em 2025, assim como o Java 25, e a Pivotal acaba de lançar no dia 24 de julho a versão 4.0.0 M1, a Milestone, para que os desenvolvedores já comecem a testar essa nova versão que vai ser lançada. Então neste vídeo eu separei alguns assuntos, alguns tópicos que eu achei muito interessantes do lançamento e que eu queria falar aqui com vocês, que basicamente se resume a versionamento de API, a adição desse novo estilo de bin, que é o bin registrar, que permite que a gente crie bins de forma programática e flexível, a notação JSpecify, o null safety, né? Então basicamente aquele not null e nullable, só que agora utilizando a biblioteca do JSpecify. A nova notação import HTTP service, que permite que a gente crie proxies de uma forma um pouco mais facilitada. E alguns outros tópicos que eu gostaria de falar, como o suporte para o Jackson 3.x, o Servlet 6.1, WebSocket 2.2 e imagens nativas GraalVM. E antes de ir para o projeto, eu tenho que reforçar a importância de você ler a documentação, não ficar apenas dependente de blogs e vídeos de terceiros, tá? Então vamos lá. Aqui no Spring Initializer, eu vou escolher um projeto Maven, Java, vou selecionar aqui o Spring 4.0.0 M1. No group, vou colocar rasmu.example. Ok. O demo pode ser SB4, vou botar 4M1, tá? SB4M1, Spring Boot 4M1. A descrição não vou colocar nada e o Java vou colocar o 24. Tudo bem, você pode colocar do 17 para cima que não tem problema, tá? Ele suporta o 17 em diante. Nas dependências eu vou colocar apenas o Spring Web, não vai ser um projeto complexo, eu vou apenas pegar essas features que eu achei interessante e colocar no nosso código mesmo, Léo. Não vai ser um projeto ali com um objetivo claro, tá? Um e-commerce, nada disso. Vai ser um projeto aqui para a gente poder testar essas funcionalidades. E vou gerar. Beleza, agora eu vou importar esse projeto no meu IntelliJ. Muito bom. Então, enquanto ele resolve aqui a dependência, acho que já resolveu, né? Não tem muita coisa para resolver. Vamos criar já de cara aqui uma controller para expor o nosso serviço. Então, aqui eu vou criar um pacote, controller. Beleza. Ele acabou criando esse padrão aqui meio feio, né? Era para eu colocar apenas o traço M1, mas tudo bem. Deixa assim. Não tem problema, é só para a gente testar. Aqui eu vou criar uma classe de controller, vou chamar SB4 controller. SB4 controller. Ok. Primeiro ponto aqui que eu queria trazer, que eu achei interessante, é a questão do versionamento de APIs. Então eu vou criar aqui um endpoint qualquer, REST controller e request mapping, que eu vou colocar apenas um /API, certo? Um /API. Vou colocar assim, na verdade. Tudo bem. E eu vou criar uma requisição. Também uma requisição muito simples, que eu vou apenas retornar uma string, tá? Então, get mapping. Aqui eu vou colocar, pode ser um users. Ok. E um public string get user v1, tá? Users v1. Onde eu vou apenas retornar um usuário, user v1. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para um user v2. Tá, no método user v2. A gente sabe que de cara isso aqui não vai funcionar, né? Por que não vai funcionar? Obviamente tem nada a ver com application properties, tá? Por default ele vai subir sem o context path e vai subir na porta 8080. Porém, ao tentar executar, ele vai dar um conflito aqui no mapping, né? no request mapping. Ele não sabe resolver essa questão, porque tá igual, né? Tá /API, /API, /users. Né? Então deixa eu tentar subir aqui, só para mostrar já de cara. Ok, então ele já quebrou. O startup está bem rápido, inclusive, né? Mas ele já quebrou. Beleza. Então se a gente olhar aqui, vamos descer.
There is a Redis controller. Aqui, ó. Ele dá exatamente nessa questão aqui da V2. Se eu só mudar o nome, ó, colocar um 2 aqui e tentar rodar, ele já resolve, ele já sobe. Tudo bem. Só que não é assim que a gente faz versionamento de APIs, né? Geralmente a gente faz ou via URI, né, o URL na verdade, ou seja, a gente coloca aqui um barra V1 barra users e aqui um barra V2 barra users. Eu nem precisava desse barra, mas tudo bem. Isso também já tende a resolver. Então, se eu tentar aqui fazer requisição para o barra V1 barra V2, ele vai funcionar, né? Se eu tentar fazer aqui, eu já deixei prontos os URLs. Ó, API barra V1 barra users. Ó, ele já retorna user V1. Se eu alterar aqui para V2, user V2. Então tá funcionando. Uma outra forma é via parâmetros. A gente adicionar aqui nos parâmetros qual a versão que ele deve retornar. Então se for um V1 vai estar aqui, V2 vai estar aqui. E a outras duas formas é via headers, né? Então a gente consegue adicionar o tipo de versão ali via headers na nossa requisição e ele vai retornar a versão. Maravilha. Só que isso aqui vai ser repetido, né, para qualquer requisição que a gente esteja versionando. Na verdade, quando a gente começar a versionar a nossa API, né, vai estar em todas as requisições. Então isso depende também de um controle aqui do versionamento, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado na escrita das nossas URLs para adicionar a versão. E aí o que o Spring 4 trouxe de novidade? Opa, Ctrl Z. É você poder adicionar o versionamento de URL de uma forma muito mais prática. Que é simplesmente adicionando aqui um novo argumento, que ele traz aqui como version. Você vê que default vem vazio, certo? E aqui eu coloco 1, por exemplo. E a mesma coisa aqui. Aqui eu coloco 2. Opa, 2. E aqui ele está fazendo um versionamento por headers, tá? Só que, se eu tentar subir, isso aqui eu bati um pouco a cabeça quando estava testando, inclusive, tá? Porque eu vi em um exemplo, em um outro blog, não achei nada ali que me ajudasse na documentação, e aí precisei quebrar um pouco a cabeça para resolver esse problema. Observe que ele fala, ó, o versionamento da API está especificado, legal, mas você não especificou a estratégia. Então ele não sabe como ele vai versionar isso. Existem algumas formas de versionar, né? A gente está versionando via headers, mas como é que a gente vai versionar via headers? Existem duas formas de versionar via headers. Então é isso que ele está querendo configurar, né? Está querendo entender melhor como ele vai conseguir resolver essa questão do versionamento. Beleza. E aí a gente faz da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma nova classe de configuração. Então eu vou colocar em um outro pacote. Eu vou chamar de Web Configuration. Opa, Web Configuration. Configuration. E aí eu vou trazer um Web MVC Configuration, que já é conhecido aqui, acredito eu, né, por todos nós. E o que é que vai vir de novo aqui? Eu vou fazer um override e vou utilizar aquele método configure API versioning, ou seja, eu vou determinar ali um padrão, né, uma especificação do versionamento da API. Então, public void configure, deixa eu ver se ele já configure API versioning, beleza. Aí aqui tem o API version configure, nele mesmo, configure. E aí fica muito simples, configure.use request headers. Beleza, header, né? E aqui eu vou determinar qual é a forma que a gente vai utilizar, a forma que a gente vai adicionar no nosso header. O que eu quero colocar no header, né? Um padrão para versionar as minhas APIs. E aí fica muito fácil, né? Só usar aquele x API-version. Tá? Então fica muito tranquilo. Deixa eu só colocar o version minúsculo. Pronto. Maravilha. Vamos subir agora e ver se vai parar de dar esse erro. Olha lá. Parou. E como é que a gente resolve agora na nossa aplicação?
né? Se eu simplesmente tirar isso daqui, o que ele vai fazer? Ó, ele está trazendo o V1, né? Beleza, está trazendo o V1. E se eu... Ah, não, já coloquei o V1. Desculpa, já tinha adicionado aqui antes, né? Então ele está trazendo o V1, porque ele tem aqui o XAPI version 1. Se eu mudar para o 2, ele traz o 2. Se eu desativar, o que acontece? Ó, ele não sabe o que fazer, tá? Ele não tem um default. Então é necessário, mas isso é porque a gente adicionou o version ali na nossa URL, tá? No nosso request map. Se não tivesse, ele iria funcionar. Aqui, por exemplo, deixa eu trazer aqui. Eu vou comentar esse cara. E aqui eu vou tirar essa questão do versionamento. Daí eu vou desativar o headers. Ele só vai ser necessário quando a gente adicionar alguma questão aqui de versionamento, tá? Então está desativado. Se eu consultar, agora ele funciona. Então ele só vai dar pau se a gente tiver com alguma questão de versionamento na nossa aplicação. Show de bola. Então isso aqui é o primeiro ponto que eu já achei interessantíssimo, tá? Pra gente poder utilizar, né? A gente poder brincar aqui. Beleza. Um outro ponto, eu vou criar uma service só para a gente poder discutir isso aqui também, tá? Então eu vou criar um outro pacote aqui, service, chamar de user service. Não vou criar interface, nada disso. User service. Ok. A gente pode tratar aqui como um user service v1, get user service v1, tudo bem. Vamos ver aqui um string. Faltou o public, né? Public string user service v1. Beleza. Isso é só maquiagem, né? Então, user details v1. V1, beleza. Copiar. User details v2. Aqui, mesma coisa, v2. Aqui na controller, ao invés de retornar string, eu vou chamar a nossa service. Service. Podia ser o auto-wired, né? Mas eu vou fazer da forma que o Spring já aconselha a gente, que é via construtor. Então, primeiro, private user service, ponto e vírgula, colocar um private final. Como não estou utilizando o Lombok, não vou colocar aquele required args constructor. Vou escrever aqui na mão mesmo. sb4 controller. sb4 controller. Ok. This.userService igual a userService. Show de bola. O Spring obviamente vai reclamar porque ele diz que não é um bin, né? Esse userService não é um bin, ele não está sendo injetado. E de fato, ele não é um bin. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou criar aqui um app configuration, tá? App configuration. E o que é que eu quero com esse cara, com esse app configuration? Eu quero mostrar algo que me chamou bem a atenção, que tem a ver com aquele segundo tópico, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente poder ver, ó. Que é a questão do bin registrar. Tá? Então é isso que eu vou querer discutir aqui com vocês. Então vamos lá. Eu vou anotar aqui como configuration. Beleza. E eu vou declarar o bin do nosso user service. Se a gente não quisesse simplesmente chegar aqui e anotar um @service, né? Ou component que seja, porque só isso aí já resolveria, né? Mas vamos dizer que a gente estivesse trabalhando ali com algumas arquiteturas mais modernas, com arquitetura limpa, onde a gente não costuma escrever essas dependências aqui do framework nas regras de negócio, né? Então a gente isola elas. Então como é que a gente faria aqui, né? Colocaria um bin public public user service. User service. O nome do nosso bin sempre é o nome do método, a não ser que a gente coloque @qualifier, tá?
Então, user service. Beleza. Return new user service. Tá bom. Só isso aí já vai resolver o nosso problema, tá? Se a gente voltar aqui agora no nosso controller, ele já parou de dar erro porque ele agora reconhece. A única coisa que ele está reclamando aqui é que não está tendo uso. Então, se a gente vir aqui agora, get user service v1, e aqui a mesma coisa, user service v2. Agora ele vai parar de reclamar sobre isso, tá? Então, vou voltar aqui no nosso configuration. Então, essa é a forma que a gente usa até hoje para poder declarar um bin, para poder indicar ao Spring que ele gerencie, né, que ele instancie essa classe, ao invés de colocar o @service, @component na nossa própria classe. Só que com o bin registrar, eles trouxeram uma informação, na verdade, isso foi informação que eu vi em um blog, não foi nem na documentação oficial, que você pode usar como alternativa a essa implementação, essa seguinte implementação, né? Essa implementação alternativa, que é eu utilizar o bin registrar aqui. Então, bin registrar, user bin registrar, tá? Não se preocupe quanto ao nome. E aqui que vem o X da questão. A gente usaria aqui o registry e environment, perfeito, registry environment. E aqui eu uso o registry.registerBin. Nesse registerBin eu posso passar o nome, que seria user service, e a classe user service.class. Ponto e vírgula. Sendo muito sincero com vocês, para mim não vale a pena. Eu escrevi mais código aqui e nesse sentido particular, eu não vi vantagem, tá? Eu não estou vendo vantagem em escrever isso, ao invés de escrever isso daqui, tá? E uma outra questão, para mim isso aqui não funcionou, tá? Então, eu não sei se algo ainda que não tá dando certo, ó. Vocês verem aqui, ele voltou a marcar, IntelliJ voltou a marcar. Na hora eu até pensei, putz, como isso é novo, talvez o IntelliJ mesmo não esteja conseguindo visualizar, né? Só que se eu subir, ó, a aplicação, ela vai dar erro, tá? Ele não consegue resolver essa questão aqui do bin do user service. Então, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Para mim, essa aqui não valeu a pena. Eu vou deixar comentado e vou mostrar uma forma que aí sim, para mim, faz sentido utilizar o bin registrar. Aqui dentro mesmo, tá, da nossa app configuration, eu vou criar uma nova classe. Essa classe vai ser myBinRegistrar e ela vai implementar o bin registrar. E eu vou sobrescrever o método register para que o bin ele seja acionado dinamicamente. Eu crio um bin dinamicamente. Então, vou fazer o seguinte, ó, class myBinRegistrar implements bin registrar, ok. E aqui vai estar o pulo do gato, ó. Vou dar um register, beleza. Eu vou criar duas classes qualquer para eu injetá-las, né, no nosso contexto do Spring, para que o Spring gerencie elas, na verdade, né, instancie elas. Vai ser uma classe user, tá? Vai ter aqui um private string name, tá? Nada demais, e um private string get name, só um get mesmo. Get name, beleza. Um return name, pronto, aí já é o suficiente. Ok, agora uma outra classe que eu vou chamar de pedidos. Essa eu vou instanciá-la dinamicamente. Então private string name e eu vou criar um construtor para ela, né? Na verdade aqui não é privado, né? Aqui é público. O atributo é privado. Beleza. Aqui um public order que ele recebe o string name. Ok, this.name igual a name. Ok, eu posso colocar também aqui um
public get name. Beleza. Maravilha. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou registrar o bin da forma como a gente fez aqui em cima para o usuário. Então sempre vai estar registrando esse bin do usuário. E se a gente tiver num profile de desenvolvimento, eu vou registrar esse bin de pedido e também já vou adicionar um valor para ele. Então isso é interessante porque quando a gente estiver em ambientes de teste, né, a gente quiser subir ali a instância de uma aplicação, já atribui valores, por exemplo, né, na nossa classe, né, no nosso bin. Então a gente já consegue fazer isso dinamicamente, porque em produção isso não vai acontecer, mas em dev isso acontece. Então vamos fazer assim, ó. Claro que é um exemplo bem simples, né, mas aí vocês usam isso conforme a necessidade de vocês. Aqui um usuário, user.class. Beleza, então eu estou registrando o usuário, beleza, né, o bin do usuário. E agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar um if env.mathsProfile dev, quando está no profile de desenvolvimento, não preciso criar, tá, o application properties de dev para isso, tá bom? A gente vai fazer um teste unitário para validar essa lógica. Eu vou registrar o bin. Eu poderia simplesmente fazer como a gente fez aqui em cima, tá? Registrar dessa forma, order, vírgula, order.class, já estaria de bom tamanho, tá? Só que eu quero também, além disso, eu quero setar um valor para ele. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aquele supplier, né, para a gente poder instanciar classes dinamicamente. É inclusive o que o register bin traz para a gente, tá? Então a gente pode utilizar o register bin colocando apenas a classe. A gente pode colocar a classe e o specifier, que é o que a gente vai fazer agora. A gente pode colocar o nome e a classe, que é o que a gente já fez. E a gente pode colocar os três juntos, né? O nome, a classe e o specifier. Então tá tudo aqui já sobreposto. Beleza. Order.class, vírgula. Eu vou colocar o spec. Pode ser order spec, mas eu vou só colocar spec, que eu acho mais curto. E o spec.supplier. O supplier para a gente poder adicionar, instanciar classes dinamicamente, né? Então context, não, context é melhor. Context new order, e a gente permitiu, né? A gente criou aqui um construtor passar o nome do pedido. Vou chamar de order underline 123. Beleza. Felipe, legal isso aí e tal, mas como é que a gente testa se está funcionando? Primeiro, para a gente poder testar isso, eu preciso adicionar esse bin aqui na minha configuração, tá? Porque perceba, a gente criou uma classe normal, mas ele não está em dentro, né? Como um bin qualquer, um bin sempre precisa estar dentro de um bin, de um AutoArray, de um service, né? Que são os bins ali que a gente coloca sempre em cima de uma classe, tá? A gente nunca escreve esse bin aqui solto, ele sempre está dentro de um configuration, de um service, de um component. Eu falei AutoArray, desculpa, não AutoArray não. Só de service, configuration e component, tá? Que tudo isso aqui são bins também. Então como é que a gente faz? @import. A gente tem um import. Cadê o import puro? Aqui logo no início. Import /mybinregistrar.class. Perfeito. Agora sim ele pode ser usado, tá? Ele vai ser usado. A gente registrou um novo bin. Beleza. Ok, se eu só subir a aplicação não vai ter efeito nenhum, né? Porque a gente não está validando isso de forma alguma. Ok. Agora eu vou criar um teste unitário para isso. Vai ser muito mais válido, tá? Então, posso pegar esse teste que está aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um pacote configuration. Eu vou trazer para cá esse teste. Infactor. O nome é app configuration, né? Então, factor rename app configuration test. E beleza. Então, primeiro, se eu quero testar no profile dev, eu tenho que adicionar isso no meu teste, né? Então, active profiles, colocar dev. Não precisa criar o application-dev.properties aqui para fazer isso, tá? Reforçar. Eu preciso pegar do meu contexto da aplicação, né, os bins que estão sendo instanciados. Então, eu vou precisar subir o contexto, obviamente. Então, eu vou colocar o AutoArray
E eu quero pegar do application context. Opa. Application context. Quero pegar essas informações do meu contexto. Então eu vou injetar aqui para que o Spring gerencie isso para mim. Beleza. Vou alterar o nome do teste. São dois testes que eu quero fazer, tá? Se o usuário está sendo sempre instanciado. E o 2, se o order está sendo instanciado aqui para o ambiente de dev. Depois a gente troca aqui e vê o teste dando erro. Então, teste user bin registration. Ok. Beleza. Para isso, user igual a context.getBin. Como é que ele pode pegar o bin? Pela própria classe, tá? A forma mais fácil que tem. Agora, o assertions.assert pode ser not null, tá? Assert not null, passando o user. Ok. A gente poderia jogar uma mensagem aqui também, tá? Mas eu vou encurtar o nosso tempo. Só colocar o user. Eu vou importar de forma estática isso aqui também. Ele vem do sessions. Beleza. Vou rodar esse teste. Ok, passou. Ele deu umas observações aqui quanto ao Mockito, mas isso eu não vou ligar agora. Vou copiar esse teste e vou colar. Agora, qual é o nome que eu vou dar a ele, né? Teste vai ser o order bin registration in dev profile. Beleza. Order get context order. Beleza. Assert not null order. Basicamente é isso. Só que além disso eu quero validar o valor dele, né? Saber se foi passado aquele valor que a gente configurou ali dinamicamente. Então, assert pode ser o assert equals, beleza? User.getName, só que é sempre o valor esperado pelo valor que o valor esperado pelo valor que vem ali do teste, né? Então, o valor esperado é o order underline 1, 2, 3. E não é user, né? O nome é order. Então, Shift F6. Tá indo aqui. Então, order. Ctrl L. Beleza, vamos rodar. Ele vai subir o contexto, vai injetar, passou. Ok. E se a gente trocar para prod, por exemplo? Olha só, ele quebrou. Então ele só está injetando order quando a gente está em dev. Maravilha. Então, deixa eu só rodar tudo de novo agora aqui, os dois. Beleza, passou. Então, essa aqui, na verdade, é para mim uma funcionalidade, sim, muito boa desse novo bin, esse bin registrar, tá? Porque agora a gente consegue criar bins, na verdade, né, de forma dinâmica e muito flexível, tá? Conforme ali a nossa situação, né? Nossa necessidade. Bem, e voltando aqui agora ao nosso quadro, a gente pode falar do null safety, que são as anotações do JSpecify para um código mais robusto. Então, em poucas palavras, né, o que é que a gente vai ter aqui? Basicamente aquilo que a gente sempre fez nas nossas aplicações. A gente volta aqui na controller, posso colocar aqui, ó, um @nonNull, tá? Para indicar que que o user service ele não pode ser nulo. E também a gente tem uma outra anotação, só para deixar claro, ó, ele veio do JSpecify, algo que não existe antes do Spring 4. A gente tem o nullable, deixa eu ver se é assim aqui, nullable, que basicamente indica aqui que esse método pode retornar nulo. Então isso aí faz com que o usuário desse serviço, né, seja ele um método, seja ele de fato a aplicação, ele se prepare para receber um null. Tá? Então a gente costuma colocar isso em métodos, na verdade, das interfaces, né, de classes qualquer que a gente tem alguns gets, né, gets setters, por exemplo, né, no caso os gets, que são os boilerplates, que a gente se prepara para receber nulo. Então a gente sabe que aquele serviço ali, que aquele método pode retornar nulo. Então a gente tem que
construir o nosso código, né? Nossa aplicação, nossa lógica, para se preparar em relação a isso. Então, eu achei bem interessante também trazer essa informação. Essa aqui já foi bem mais curtinha. E voltando novamente ao nosso quadro, a gente tem essa aqui que gostei bastante, o HTTP Proxies, que é a integração simplificada de serviços com o import HTTP Service. E é bom reforçar aqui, né, o que é um proxy. Proxy nada mais é do que um intermediário entre a nossa aplicação e algum serviço na internet, né, algum serviço web. Então, quando a gente cria um proxy aqui no Spring, basicamente a gente quer que, no momento que a gente inicia a aplicação, ele intermedie fazendo uma chamada a um outro serviço externo, por exemplo. Então, é muito importante ter esse tipo de configuração em alguns componentes, em algumas APIs. Só que antes, isso acabava sendo um papel um pouco difícil de se configurar. Agora, com o @import HTTP Service, ficou um pouco mais fácil. Ficou fácil, na verdade. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou criar uma nova configuração. Vai ser o HTTP Services Configuration. Ok. Obviamente, como toda configuração, a gente anota com Configuration. Aqui, de diferente, é que eu vou desativar o Proxy Beans Methods. Basicamente, eles desativam os proxies do tipo glib, tá? Que são importantes ali para quando a gente está trabalhando com algum... para otimizar, né, o desempenho quando não há dependência entre os beans. Isso aqui só vale para quando a gente está criando essa questão do proxy, tá? De uma forma geral, a gente não se importa muito com isso. Beleza. Aqui, então, eu vou fazer o import do HTTP Service, né, que é o método que a gente vai analisar agora. E aqui a gente já consegue fazer duas coisas bem interessantes. Nesse exemplo, eu vou fazer a segregação de dois grupos, que é usuário e tempo, tá? Isso aqui é basicamente por nada, tá? Então, já que a gente não vai fazer uma implementação real, não vai chamar nenhum serviço, eu vou só colocar aqui interface free weather, tá? Isso aqui, inclusive, foi informação de um outro exemplo que eu vi, né? Não sobre o import HTTP Service, né? Então eu peguei de lá também. Get forecast, na verdade, forecast, tá? Ponto e vírgula, é uma interface. E eu vou colocar esse grupo, né? Opa, coloquei aqui interface errado. Beleza. 1, 2, 3, 4. Um vai ser o free weather, commercial weather, beleza. Get detail forecast, get detailed forecast, tá? Esses nomes aqui, pessoal, não se importe com nada deles, nada disso, tá? Porque, como eu falei, isso aqui até peguei de um exemplo, só para a gente poder implementar no nosso cenário. Então, free weather, aqui vai ser o commercial weather, que já coloquei errado, era aqui, tá? O terceiro, né, o user, que é o de outro grupo, user service internal e user service official. O nome dos métodos aqui da interface, inclusive, nem importariam tanto. Deixa eu só maximizar para ficar mais fácil de ver. Tá? User service internal e aqui seria get user detail. E aqui get official user data. Beleza. Agora no import HTTP service, tá? Eu vou colocar os grupos. Então, group vai ser o weather, beleza? E os tipos vão ser as nossas classes aqui, nossas interfaces, né? Que é o free weather e o commercial weather. Então, types, a gente pode colocar assim, ó. E a gente coloca o free weather.class, vírgula, o commercial weather, commercial weather.class. Beleza. E agora para o outro grupo de proxies vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser o user.
aqui e aqui. Beleza. Dessa forma aqui não tem segredo nenhum. Ok. E agora o que é que eu quero fazer? Eu vou agrupá-los, né? Eu vou agrupar esses procs, tá? E eu vou setar headers, né? Para cada um desses grupos, tá? Eu vou simplesmente fazer o filtro aqui para o header e para o users. Poderia ter vários grupos, eu só filtrar para eles, né? Ou só filtrar para um também. Mas só dessa forma aqui, tá? Se eu acabasse aqui só desse jeito, ele já iria chamar esses nossos serviços, né? Que aí essas interfaces poderiam chamar serviços externos, tá? Assim já estaria funcionando. Só que vamos dizer que eu quisesse setar cabeçalhos, né? Para inserir um token JWT, qualquer coisa, qualquer exemplo, né? Aqui não, como não é um projeto real, a gente fica um pouco limitado. Então, como é que eu faria isso? Public tem um método chamado REST Client HTTP, REST Client HTTP Service Group Configure, esse aqui mesmo. Então, Group Configure, ok. Nele a gente vai fazer um return groups, beleza, groups, ponto filter, filter by name, perfeito. Nesse name, quem é que eu vou passar? O nome dos meus grupos, né? Então, header, vírgula, user. Ok, então estou filtrando pelos grupos. Poderia ter um só, dois, né? Se eu quisesse setar cabeçalhos diferentes, né? Para cada um deles. Então, isso aí vai conforme a limitação. E para cada um desses grupos, for each client, na verdade, né? Para esses clients, né? Que a gente vai consumir, porque são clients, tá? E aqui a gente vai fazer, eu vou pegar group client builder, beleza? Client builder, então client builder ponto default header, beleza? E aqui eu posso colocar um, sei lá, user agent, vírgula, qualquer coisa, né? O valor my, vou jogar para a direita um pouquinho para vocês verem. Só fazer assim, né? Acho que fica melhor. My application. Ok, é isso, né? Então, dessa forma a gente consegue utilizar o import HTTP service, né? É mais simples do que com certeza a gente pode ter imaginado. Muito bom. Agora voltando aqui para o nosso quadro, falta apenas um tópico, né? Na verdade são alguns subtópicos, né? Que eu chamei de modernização, que a gente pode falar um pouco mais superficialmente, tá? Basicamente, o uso do Spring Expression Language, tá? Teve um upgrade nele, onde ele trouxe o Elvis Operation, o operador Elvis, né? Se vocês não conhecem, ele é mais comum ali para quem vem do Kotlin, né? Ele basicamente serve para a gente validar se aquele atributo é nulo, e se ele não for nulo, a gente simplesmente pega um valor default, né? No Java a gente tem o dois pontos, o valor, né? O interrogação, valor interrogação, valor padrão, dois pontos, o valor que é alternativo, né? Aqui ele traz também, né, o Elvis Operator para a gente poder utilizar o interrogação dois pontos só para validar se é nulo ou não. Por que Elvis, né? Porque basicamente esse desenho aqui acaba lembrando um pouco esses dois pontos e interrogação, né? Aquele cabelo do Elvis Presley, basicamente por isso. Felipe, mas na prática mesmo, na prática, como é que isso funciona? Tá bom. Aqui, para quem não lembra, né, o SPEL, né, que é o Spring Expression Language, a gente utiliza muito naquele @value, né? Então, deixa eu trazer aqui, ó. @value, onde a gente pode, por exemplo, pegar aqui, ó, vamos dizer que a gente quisesse pegar um valor de uma porta. Então, aqui eu vou pegar pode ser dessa forma, um system properties, beleza. E aqui eu posso pegar um pop3.port. Pronto, pop3.port. E aí, se esse valor tiver nulo, como é que a gente faz? Se esse valor tiver nulo, a gente pega o valor 25. Basicamente, é isso, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Aqui, beleza.
e eu posso colocar um private int port. Beleza, seria isso daí. Então ele sempre vai pegar o valor, um valor default. Tá? A gente pode até colocar aqui para ele retornar num endpoint, né? Se achar que faz sentido. Beleza, voltando aqui para o nosso quadro. Agora, o segundo ponto, esse aqui bem interessante, é o uso do GraalVM, o suporte, né? A aplicação nativa do GraalVM. Tá? Então o Spring IoT, né, agora compila aplicações em imagens nativas, reduzindo significativamente o tempo de inicialização e o consumo de memória. O suporte ao Jackson 3.x, então o suporte ao Jackson 2.x foi descontinuado e agora utiliza o Jackson 3.x, né, usando o pacote tool.jackson. Ele acaba sendo padrão e oferece a melhor performance em novos recursos. Servlet e WebSockets também, o upgrade disso, né? Upgrade de Servlet e WebSockets. Então, o Spring Framework 7.0 adota o Jakarta Servlet 6.1 e o WebSocket 2.2. Agora exige que containers modernos com Tomcat 11+, e o Jet 12.1+. E esse aqui também eu achei bem interessante, que é o HTTP Headers, né? O Headers, na verdade, a otimização do HTTP Headers. Então a gente consegue utilizar métodos, que esse aqui eu não consegui, que é o First Value, e o ForEach, esse aqui sim eu consegui, para facilitar a manipulação dos cabeçalhos. Como assim manipulação dos cabeçalhos, Felipe? Vamos fazer um testezinho aqui também. Eu vou criar mais um get. E nesse get eu não vou utilizar versionamento, né? Vamos chamar de headers. Headers. Ok. Get headers. Beleza, get headers. Só que aqui eu vou retornar um map de string e lista de string. Beleza. Importar essa lista. Ok, vou importar o map também. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou setar um valor no header e vou imprimir esse map. Já vou escrever aqui direto, map. Ctrl Alt L. Ok. Eu preciso só passar aqui o HTTP headers, né? Senão não ia dar certo. HTTP headers. Headers. Beleza. Agora sim, eu vou setar um headers.set. O que eu falei que eu não achei foi o seguinte, ó. Se eu olhar aqui, ó. Não, aqui. Verdade. First value. Talvez eu tenha setado errado. First value. Eu vou colocar o X custom header, por exemplo. X custom header. Ok. Ponto e vírgula. E eu vou agora adicionar o valor, né, nesse map. Então, posso fazer assim, ó. Map string list string, chamar de map, beleza, igual a new hash map. Maravilha. Como é que eu faço isso? Headers.forEach, que também é uma função nova. Headers.forEach. Já o headers, esse que já não está aparecendo. Deixa eu só ver aqui o que é que eu fiz de errado. HTTP headers. Java. Aqui o erro. Eu peguei de fato errado. Deixa eu só importar. Eu peguei do .NET. É do Spring Framework que eu queria, tá? Então, de fato, esse aqui não vai ter o... Esse vai ter o ForEach. Beleza. Então, aqui eu vou colocar um valor. Então, um valor. Que seja, né? E aqui no ForEach, eu vou simplesmente colocar um map, dois pontos, put. Beleza. Lembrando, né, pessoal, tudo que eu estou fazendo aqui, eu aprendi 1 hora atrás, quando estava estudando um pouco da documentação, tá? Então, muito disso aqui, do Spring Framework 4.0, é novo para mim também, tá? Até por isso eu me bananei aqui com o headers.set, né? Hoje é dia 27 de julho, e tudo isso que está aqui que eu estou falando foi lançado 3 dias atrás. Então,
obviamente, também não sou nenhum especialista, só estou compartilhando aquilo que eu aprendi quando eu fiquei lendo um pouco da documentação. Se vocês não entenderam o que eu fiz aqui, né, basicamente eu peguei o valor do for each, né, ao invés de fazer daquela forma um pouco mais tradicional, né, fazer assim, ó, tá, fazer assim, e aí eu colocar um map, ponto put, tá, o s, vírgula, strings, por exemplo, tá, ao invés de fazer assim, a gente já consegue encurtar, né, e fazer assim, ó, tá, fica bem mais elegante. Ok, vamos subir a aplicação. Opa, não subiu a aplicação, né? Rodei o teste. Subiu no 8080. Já deixei aqui o cabeçalho do headers. Preciso disso aqui. Vamos rodar. Ó, ele trouxe aqui a lista de valor. Então ficou bem mais simples, né, de implementar, de trazer os valores dos headers. Beleza. Isso aqui pode ser útil em alguns casos, né? Mas também achei interessante trazer. Além disso, né, o que foi removido da versão 4.0? A configuração do XML do Spring MVC foi descontinuado em favor da configuração baseada em Java. Isso aqui já era bem antigo, já passou da hora, que é o suporte ao JUnit 4. Então já faz uns 4 anos que o Spring parece que vai tirar o suporte do JUnit 4, mas não tira. Então no teste context do framework foi descontinuado. O Spring JCL foi removido, né, e substituído pelo Apache Commons Login 1.3.0. Para rodar, mínimo de Jakarta é 11, Tomcat 11+, Kotlin 2.x, JSON Nasset 2.0 e Nasser 2.0 e GraalVM 23. Maravilha! Pessoal, esse vídeo foi longo mesmo, tá? Porque tinha algumas coisas e tem bem mais coisas para poder ser estudadas. Se vocês quiserem dar uma olhada na documentação, super aconselho. Tem também um recurso para substituir o Web Client, tá? O OpenFM, na verdade. Eu não quis trazer aqui porque não deu tempo de eu testar. Mas eu fico muito ansioso para esperar tanto o lançamento do Java 25, que é um dos motivos pela aceleração, inclusive, do Spring 4.0, tá? Para dar suporte ao Java 25. Como também do lançamento oficial, né, da release do 4.0. A Snapshot ainda vai ser lançada. Essa versão, a Milestone, ela vem antes da Snapshot. Então tem mais recursos ainda a serem lançados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui se tiverem gostado. Deixem nos comentários. Se inscrevam no canal se tiverem gostado. E até a próxima.